linguagem delas. Deus seja louvado por esses momentos tão especiais na história da igreja, a celebração da ceia, quando nós relembramos um gesto de amor tão preciso e profundo feito por Jesus Cristo. Igreja, você que nos visita nessa noite, obrigado, Maria. Nós estamos aí com a proposta de iniciarmos o ano de fato. Muitas pessoas estavam de férias, janeiro é um mês de férias, né? Em fevereiro, muita coisa no Brasil, ela começa a partir de fevereiro, e algumas depois do carnaval. Então nós resolvemos pensar a partir agora de fevereiro, essa semana esperança, olharmos para o ano de 2025 com essa perspectiva bíblica daquilo que Deus pode e certamente por meio da fé fará nas nossas vidas, amém, irmãos? Então é um desafio pensarmos e entrarmos num ano com tantas incertezas que a vida nos apresenta, com esperança, com fé. Há pouco tempo eu conversei com uma jovem senhora, e ela me relatava a expectativa do ano de 2025, e dentro de um prognóstico político, econômico, social, ela trazia um relatório muito pessimista da realidade. Olha, esse ano 2025 não promete muita coisa e tal. Não, gente, a gente está em outro, vamos usar uma linguagem dos jovens, em outra vibe, né? A nossa pegada é da fé. Deus vai operar o milagre, Deus vai fazer maravilhas. Nós cantamos aqui nos cânticos aqui, né? Grandes coisas estão por vir, amém, irmãos? É isso que nós temos. A nossa vida, a vida do cristão, ela tem que girar em torno disso, meus irmãos. Por pior que seja a situação, se nós formos jogados na fornalha, se cortar a gente no meio, a gente vai para o céu, meu irmão, aleluia. Então não tem tristeza, não tem tempo ruim, não tem desesperança. Por isso a importância de pregarmos, de falarmos, trazermos aqui uma palavra de fé no início do ano. Você está pensando aí que, sei lá, coisa não vai dar esse ano? Vai sim, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar mais um ano aí, no final do ano de 2025, celebrando ao Senhor pelas grandes coisas que estavam por vir e que veio na nossa vida, na nossa família, na nossa profissão, na nossa igreja, em nome de Jesus, irmão. Eu queria te perguntar, para nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje, o que te espera para 2025? O que você espera para 2025? Já parou para pensar nisso? Quais os seus sonhos? Seus planos? O que vai acontecer na sua vida, na sua carreira, no seu casamento em 2025? Você consegue projetar pelos olhos da fé que vai acontecer algo poderoso, milagre, sobrenatural na sua vida? É isso que nós queremos desafiar você pensar. Entre 2025, queridos, com fé, em nome de Jesus, tira toda essa roupagem que nós vivemos hoje, essa falácia, essas narrativas, esses fake news, tudo que está por aí, tira isso em nome de Jesus, e vamos para a Bíblia. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, porque nossa fé está pautada na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não é uma fé de possibilidade, não é uma esperança de que algo pode acontecer ou não, é certeza, desígnios do Senhor. Ele, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Então nós olhamos para a palavra do Senhor nessa certeza, e enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia aí, para te ajudar, Êxodo capítulo 25, nós estamos pensando aqui os grandes homens, os patriarcas. Já falamos de Abraão, Isaac, Jacó, já falamos de José hoje pela manhã, domingo à noite, e hoje nós vamos falar de um grande homem, ou talvez um dos maiores homens do Antigo Testamento, chamado Moisés.
Moisés, para a fé no mundo, é uma das figuras mais importantes. Moisés. Ele é importante para o judaísmo, ele é importante para o islamismo, ele é importante para o cristianismo. Moisés. É um homem que você provavelmente que lê a Bíblia, que é aluno da Escola Bíblica Dominical, já ouviu dezenas de mensagens acerca de Moisés, sobre uma perspectiva, e basicamente a gente fala muito de Moisés, no olhar dele como libertador, quando ele tira o povo do Egito, aquelas 10 pragas ali, que você conhece perfeitamente a história, atravessa o Mar Vermelho, e a gente costuma falar muito de Moisés sobre esse prisma do libertador, e hoje eu queria falar sobre Moisés, o legislador, o Moisés que traz uma nova composição de fé para a história mundial. Moisés, ele traz novas leis, ele aplica a organização de um cenário religioso de Israel. Nós vamos ver aqui, vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 25, e vamos ter o pano de fundo de toda a história de Moisés, ou parte da história de Moisés, para nós meditarmos nesta noite. Uma esperança que nós temos na palavra de Deus. Diz assim, Êxodo capítulo 25, o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Deles vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que deles vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engates, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a vocês como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis, assim mesmo vocês o farão. Somente o versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, e 66 centímetros de larguras e 66 centímetros de altura. Olha aí, gente. É um texto que, basicamente, a gente não ouve as mensagens desse texto, né, pastor? É um texto sensível, é um texto... Muitos leitores da Bíblia, quando chegam aqui em Êxodo, quando Moisés começa a trazer as leis, falam assim, não, isso aí não é para a gente. Alguns pulam Levítico, pulam Deuteronômio, pulam Número, e vai lá para Josué, né? Porque é um texto, parece aparentemente, que está longe da gente. Mas o que eu queria destacar aqui nesse texto, basicamente, primeiramente, meus irmãos, eu queria falar algo íntimo no meu coração. Deus colocou esse texto no meu coração. Não falamos de Moisés dentro desse texto. Talvez você nunca ouviu uma mensagem desse texto. E Deus, quando eu estava orando, pedindo para falar o que de Moisés, tamanha a possibilidade de você falar de Moisés, Deus me deu Êxodo 25. E me trouxe à memória aquilo que nós estamos pensando nesta igreja, como a fé para a execução de uma obra nessa igreja. Essa igreja vai fazer 63 anos agora, em fevereiro. Há 63 anos esse templo, essas paredes foram erguidas. Parte de tudo que você vê nessa igreja tem mais de 60 anos. E Deus tem colocado no nosso coração o desejo de reconstruir, de fazer algo novo, algo mais moderno, algo até mesmo mais seguro, mais espaçoso, enfim. E Deus me trouxe à memória algo semelhante que estava acontecendo aqui, com algo que a gente quer fazer aqui, na Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, porque eles estavam aqui prestes a construir o tabernáculo. O tabernáculo seria uma espécie de igreja, sendo que móvel. Eles estavam no deserto, lembra? Eles saíram do Egito, estavam caminhando no deserto, e aqui já estava já caminhando há algum tempo no deserto. Chega no capítulo 19 de Êxodo, Deus começa uma nova aliança com o povo de Israel, uma aliança agora com a nação de Israel. Antes disso aqui, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, sabe que Deus estabeleceu alianças com Noé, com Abraão. Deus estabeleceu alianças, vamos dizer, com Adão. Alianças pessoais,
alianças que basicamente era entre Deus e um homem. Aqui Deus está estabelecendo uma aliança com uma nação. A coisa abre, a coisa aumenta, muda de figura a partir daqui. A coisa entra como uma instituição. A nação de Israel começa a ser formatada a partir daqui, de Êxodo capítulo 19, e prossegue até todo o Pentateuco, a Torá. Então nós estamos diante de um texto da formação de uma nação, a partir desses próximos capítulos aqui de Êxodo. Meus irmãos, mas eu queria destacar, fazendo um paralelo com aquilo que essa igreja está vivendo, as possibilidades para 2025 e também com a sua vida, em nome de Jesus, é o versículo 8, que diz assim: e farão para mim um tabernáculo, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Que coisa linda, gente. Olha que coisa fantástica. Vai construir um lugar de encontro comigo. É a proposta. Abraão, vocês lembram da história? Abraão caminhava pela vida e de repente ele tinha um encontro com Deus, e daquele encontro com Deus nascia um altar, ele fazia um altar, e ali daquele altar ele adorava a Deus por meio daquele altar. Jacó fez a mesma coisa, Isaac a mesma coisa. E Deus fala assim: olha, chega de altares individuais, agora eu quero juntar o meu povo num lugar onde eu vou me manifestar a esse povo, e ali esse povo vai ter um encontro comigo. Meus irmãos, esse texto nós podemos olhar de uma forma física, material, como a construção de um templo como esse, como a construção de um tabernáculo lá, na época de Moisés. Mas nós podemos avançar dentro de uma perspectiva espiritual e pensarmos que hoje o templo, o tabernáculo, somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos. Atos capítulo 17 vai dizer isso. Deus hoje escolheu habitar em nós, no nosso coração. Amém, irmãos? Então pensarmos nessa perspectiva, se vocês me permitem, coisas que Deus quer preparar na sua vida fisicamente, onde através e por meio dessas coisas Deus vai se manifestar, mas sobretudo preparar o nosso coração em 2025, para que por meio desse coração preparado, Deus se revele, Deus se manifeste, Deus apresente a sua glória na minha e na sua vida, por meio deste encontro. Aleluia, que coisa maravilhosa. Não dá para mensurar isso aqui que está acontecendo, não dá para tentar entender a magnitude desse encontro com Deus. Era um povo que estava vindo de uma vida de escravidão, do pecado do Egito. Ele simboliza, um dos símbolos do Egito na Bíblia é o pecado. Eles estavam presos ao pecado, e agora Moisés os liberta e leva para Canaã, um lugar que simboliza a liberdade de adorar a Deus. Então, é esse cenário espiritual que Deus quer fazer e nos usar por meio da construção desse templo, da esperança que Deus quer brotar no nosso coração, através da instrumentalidade do Espírito Santo que habita em nós, e nos fazer aplicar o que está aqui. Primeira coisa que eu queria pensar com vocês: esse lugar em que nós precisamos construir diariamente, meu coração, um templo, um tabernáculo de Deus. O texto vai nos dizer: a partir do versículo 1, que é um lugar de encontro com Deus. Versículo 8, como acabei de ler aqui, nos mostra de uma forma muito clara que Deus quer que venhamos preparar este ambiente para que Ele se manifeste, para que Ele se revele de uma forma coletiva a partir daí. Meus irmãos, não sei quantos aqui lembram dos mais antigos, um cântico que a gente fazia nas igrejas, que era mais ou menos assim: nessa noite feliz, nesse santo lugar, seu amor é real, sua paz gozarei, eu
todo. Como é bom ter esse lugar do encontro. Essa é a proposta que Moisés está começando aqui, a partir de agora, um encontro coletivo, como este lugar aqui. Tantas pessoas que saíram de diversos lugares para ter esse encontro com Deus, esse encontro com a palavra de Deus, esse encontro com a comunhão com Deus. Era isso que tinha lá no tabernáculo, era isso que Deus estava propondo agora para esse povo, que estava perdido, que não tinha, e vinha de um ambiente idólatra, que era o Egito, e estava partindo para um outro ambiente idólatra, que era Canaã, e esse povo precisava agora ter uma nova mentalidade, uma mentalidade de um encontro, de uma nova religiosidade, vamos dizer assim, de manifestação de Deus, onde você, não o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas o meu Deus agora me encontra, aleluia. Mas aqui é nesse lugar, é esse lugar que Moisés recebe a proposta de começar a partir daqui uma nova história, um novo ambiente, uma nova nação. Queria destacar aqui 3 coisas rapidamente, para que a gente consiga propiciar esse tabernáculo, seja ele físico, seja o seu lar, onde lá na sua casa você vai se reunir com o seu pequeno grupo e apresentar Deus para os seus vizinhos, seja lá no seu local de trabalho, onde a presença de Deus vai se manifestar e você vai conseguir de alguma forma pregar o evangelho, quem sabe nem sequer abrindo a sua boca, seja aqui, seja onde pisar a planta dos seus pés. O texto nos mostra algo que eu queria destacar aqui, para que a gente consiga construir esse lugar de encontro com Deus, dessa casa, desse tabernáculo, desse coração puro. Nós vamos ver que Deus pede ao povo de Israel, o hebreu que saiu do Egito, uma oferta. Aí ficou esquisito aí para muita gente aqui. Pastor vai falar de dinheiro, olha aí. A gente está vivendo uma... Você tem que achar graça, Nida. Você que conhece uma igreja batista, sabe que nós da igreja batista não ficamos falando de dinheiro. Você está aqui, você não vê isso. Mas o texto aqui, ele é claro dizendo que Deus pede uma oferta, e eu queria destacar aqui nessa primeira construção desse lugar onde Deus habita, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. É um lugar que Deus conta com a nossa parceria para que esse lugar seja estabelecido. Aqui ele pede ouro, ele pede prata, ele pede um monte de coisas aqui. Mas hoje, você provavelmente, dificilmente, vai entrar num lugar como esse, imagino eu, as pessoas vão te pedir ouro, eu acho. Não é comum esse tipo de oferta, não é isso que a gente quer destacar aqui. A gente quer destacar aqui uma parceria em que Deus quer estabelecer entre o Deus e o homem, para que ele se manifeste num lugar, num ambiente, onde você se sinta pertencente, e saia dessa fé passiva, onde você simplesmente vem, senta, recebe e vai embora. O povo de Israel, o povo hebreu estava saindo do Egito, e agora eles precisavam de um lugar para se reunir, e Deus fala assim: olha, traga uma oferta, diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem em cujo coração mover para isso. Eu queria pensar com vocês aqui 3 coisas rapidamente, nessa parceria que Deus quer estabelecer entre Ele e nós. Primeira coisa que é importante você pensar nessa parceria que Deus quer estabelecer conosco, é que, como lá em Israel e hoje, não havia naquele tempo um bolsa construção, não havia um plano de previdência para a construção do templo, não havia um vale tijolo, não tinha nada disso. Não tinha um imposto do governo federal do Egito, ou da Cananéia, ou de Canaã, ou propriamente do deserto, onde poderia se lançar mão desse recurso para construir um templo. Não existia, assim como não existe hoje. E por isso Deus nos chama a essa parceria. E é incrível pensar que diante desse chamado que Deus faz para aquele povo, para ofertar, nós podemos ver aqui a motivação da oferta, desse texto.
O que levou aquele povo? E lá no capítulo 36 você vai ver que Moisés proíbe eles de trazer a oferta, porque a oferta chega de tanta forma, que Moisés falou assim: olha, não traga mais oferta, porque não precisa, chega. Qual foi a motivação? O texto diz aqui de uma forma clara: olha, todo homem cujo coração o mover para isso. Olha que coisa linda, em que Deus nos pede uma parceria, por meio da nossa generosidade, a participar com algo do coração. O pastor Guilherme leu aqui na hora da oferta, sobre cada um contribua, segundo propõe o seu coração. Não tem obrigação, meus irmãos. Talvez a obrigação você vai ver lá em outra religião. Se você não comparecer em Meca, se você não fizer determinado tipo de sacrifício, você sofre penalidade. Aqui Moisés fala assim: olha, venha homem que tenha o seu coração se mover para isso e traga a sua oferta. Que coisa linda, meus irmãos. As pessoas que vêm aqui trazem a oferta do altar para a construção, para que a presença de Deus se manifeste aqui, em outros lugares que essa igreja tem como veículo de manifestação de Deus, em tantos outros lugares, por meio da nossa ação missionária. As pessoas trazem aqui as suas ofertas, não eram obrigadas, não são obrigadas. Eu fiz uma vez um estudo, visitando diversas igrejas, isso é um estudo acadêmico, foi solicitado na grade de psicologia, que a gente observasse o comportamento humano diante de algum grupo social, e eu fui para as igrejas. Pastor, eu falei, vou para a igreja perceber o grupo social dos crentes, e fui lá e percebi, pastor Marcos, o momento das ofertas. Fui para várias igrejas, católica, universal, adventista, batista, e fiquei lá com um caderninho anotando como é que esse povo vai dar dinheiro lá. Legal, Renato. Não vi ninguém com a arma na cabeça, não vi. E relatei isso lá no meu trabalho. Não vi ninguém indo obrigado a levar dinheiro, não vi. Muito pelo contrário, o que eu vi eram pessoas caminhando em direção ao gasofilácio, cantando e louvando, adorando ao Senhor, com o coração motivado, porque essa é a oferta que Deus espera de nós. É essa a parceria que Ele quer que você e eu estejamos aqui para esse encontro com Ele, por meio de um coração voluntário. O texto nos mostra que, além de uma motivação, aqui tem a qualidade da oferta. O texto vai dizer que eles ofertam algo precioso. Ele diz: e a oferta de vocês receberão ouro, prata, bronze, pano fino, púrpura, carmesim. Se não é qualquer coisa que nós ofertamos a Deus, porque Deus, quando Ele nos pede alguma coisa, é porque Ele já nos deu algo maior e melhor, e Ele está nos usando, Ele está usando aquilo que Ele já fez por nós. Ele não nos pede nada do que Ele já tenha feito. Quando Ele nos deu uma oferta, Ele nos deu o melhor, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. E aí então Ele traz aqui essas características da qualidade da oferta, da motivação da oferta, mas sobretudo sobre a finalidade da oferta. Diz: e vocês farão para mim um santuário, para que eu possa habitar nele. Essa é a finalidade. Essa é a beleza de você ser um parceiro de Deus. Essa é a grandiosidade dessa generosidade que nós podemos participar por meio dessa parceria que Deus nos chama a fazer. O texto prossegue. Primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é a parceria. A parceria que Deus nos chama para estabelecer um lugar onde Ele se manifesta, onde Ele se revela, onde Ele fala conosco. A segunda coisa que eu queria destacar nesse texto é o versículo 9, que diz assim: segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Olha que coisa maravilhosa. Deus é um Deus que requer de nós, além dessa parceria e generosidade por meio de recursos, Ele é um Deus que espera de nós a prontidão e o serviço. Porque não basta você chegar aqui: ah, pastor, eu quero ajudar nessa igreja aí, eu vou mandar meu dízimo para aí. Olha, meus irmãos, não faça isso. Deus não está interessado no teu dinheiro, Deus está interessado em você, no teu coração, no teu serviço, na tua adoração. E Ele nos chama para fazer tudo o que Ele vai mostrar a você.
segundo um modelo que ele preparou. Outra coisa que eu queria destacar aqui nesse texto, além dessa parceria que Deus nos chama para preparar esse lugar da sua manifestação no ano de 2025, ou quem sabe a partir do ano de 2025, é que Deus nos chama para viver uma vida de obediência naquilo que Ele determina, naquilo que Ele manda fazer. Tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo, como modelo de todos os móveis, assim mesmo vocês o farão. O povo lembra bem, gente, o povo está saindo do Egito, com várias metodologias de adoração. Deus falou assim, olha, não quero essa, eu quero uma nova que eu vou mostrar para vocês. E se a gente pensar naquilo que nós vivemos hoje, na multiplicidade, na pluralidade do nosso tempo, da quantidade de possibilidades de adoração que o nosso tempo se apresenta e nos apresenta hoje, e nós queremos chegar diante de Deus num lugar como esse e apresentar a Deus aquilo que vem na nossa cabeça, daquilo que nós achamos que é a adoração que Ele quer, e que Ele precisa e que Ele merece. E não é. A Bíblia nos dá relatos de forma clara, que Ele nos orienta aquilo que nós devemos fazer. Igreja do Senhor Jesus Cristo, você que nos visita nessa noite, Deus queria a obediência do seu povo, e foi exatamente neste ponto que Israel se perdeu. Em Deus mostrar o que deveria ser feito, em muitos outros casos, aqui no tabernáculo não, eles fizeram exatamente como deveria ser feito, mas no caminhar do povo de Israel, Deus revelava, Deus mostrava a instrução, e Israel fazia de forma diferente. E assim pode acontecer na minha e na sua vida. Nós queremos prosperar, nós queremos vencer, nós queremos conquistar, nós queremos ter a presença de Deus na nossa vida em 2025, queremos construir lugares onde a presença de Deus vai revelar e vai mostrar o caminho para as outras pessoas. Nós precisamos ter esse princípio claro e absoluto das Escrituras, da obediência. No mundo hoje tão plural e tão relativo e individual, as pessoas querem prestar um culto que sai da cabeça delas. As pessoas querem ofertar aquilo que elas acham que deve ser, o seu cântico, o seu serviço, ou seja lá o que for, por meio daquilo que ela acredita que é e que deve ser feito. Deus estabelece princípios, meus irmãos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aí uma máxima, vem como está e permaneça desse mesmo jeito. Não, Jesus quer mudar a nossa história através de uma vida de obediência. E que você saísse daqui, a manifestação de Deus na minha e na sua vida deve ter esse princípio, o princípio de obediência. Deus não se comunica com quem não está disposto a obedecê-lo. Ele não perde o tempo, Ele é Deus. Ele não precisa falar com pessoas rebeldes, pessoas que não querem fazer o que Ele manda. Segunda coisa que esse texto nos mostra, para construirmos uma fé que vai nos propiciar um encontro com Deus, é uma fé que ela é construída por meio da obediência. E terceiro e último, o versículo 10 diz assim: também farão uma arca de madeira e de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 centímetros de altura. E aí, a partir daqui até o capítulo 40, Deus começa a trazer detalhes daquilo que Ele queria. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa tremenda. Você ler esse texto, às vezes passa batido, não percebe que Deus manda eles construir uma arca da aliança, Deus manda ele construir uma mesa de pães para proposição, o candelabro, as cortinas, o véu da coluna, o altar do holocausto, tudo detalhado, meus irmãos. Esse último ponto que eu queria destacar aqui, nesse lugar de encontro que Deus quer preparar para mim e para a sua vida, para manifestar a sua glória, para revelar a sua presença, para direcionar os nossos passos, é um lugar, igreja do Senhor Jesus Cristo, um lugar organizado, é um templo em que Ele planejou, é uma adoração que está na mente dEle, e Ele fala
para mim, para você, é assim que eu quero, me obedeça dessa forma, e faça segundo o que eu estou estabelecendo, de forma organizada e detalhada, específica, pontual. Que coisa linda, gente. Se você vai pegar o texto bíblico e vai estudar cada um desses itens do tabernáculo, você vai ver que cada um deles apontam para Cristo, mostrando que Deus planejou desde antes da fundação do mundo, esse nosso encontro com Jesus. O tabernáculo, que era móvel, que era o lugar da manifestação e da presença de Deus, passou logo depois, quando eles tomam posse da terra prometida, alguns anos depois, e viram o templo de Salomão, e que depois da vinda de Cristo, onde o véu se rasga, passa agora a ser o meu e o seu coração. Este lugar precisa de estar organizado, meus irmãos. Igreja, quero encerrar aqui com essa informação. E pensar nesse texto como uma forma didática, para você gravar no seu coração. 3 Os. Letra O. Primeiro, a oferta que Deus nos pede. Ele nos chama parceiros, cooperantes, generosos. Deus nos chama à obediência, o segundo O. E terceiro, organizados. Nós vivemos numa cultura em que parece que o caos está sendo celebrado. A mentira está sendo festejada. A palavra de Deus nos mostra em um lugar em que Ele quer se manifestar, é um lugar de organização. Eu queria aplicar esse texto agora, em nome de Jesus, na sua vida pessoal. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida espiritual? Esse lugar em que Deus quer habitar está arrumadinho, está organizado. Você tem disciplina na sua adoração ao Senhor, na sua devoção a Deus. Deus não quer de qualquer jeito. Ele diz, meus irmãos, o prego que vai ser colocado no tabernáculo, ele diz o tamanho, a espessura, o material é de bronze. É um Deus de detalhe. Eu louvo a Deus quando eu chego aqui, meus irmãos, eu vejo uma mesa dessa tão linda, tão bem preparada, uma ceia tão planejada, um pãozinho cortado. A ornamentação, nós servimos um Deus de detalhes e organizado. É um Deus que quer de nós um culto, onde as coisas aconteçam com decência, com ordem. Igreja do Senhor Jesus Cristo, você que nos visita nessa noite, eu queria encerrar a nossa reflexão. O lugar onde Deus se manifesta é um lugar limpo, é um lugar santo, é um lugar reto, é um lugar organizado, é um lugar planejado, é cheio de detalhes. Deus não se manifesta na bagunça, não é no oba-oba, não é de qualquer jeito. Nós queremos fazer aqui, planejar aqui um templo, um lugar, um novo templo, para oferecer àqueles que venham a ter esse encontro com Deus, este lugar em que você se sinta seguro, e que a presença de Deus se manifeste de forma tão clara, por meio dos detalhes. Queria perguntar, como é que está a sua vida? Queria desafiar, porque o capítulo 40 do texto de Êxodo, quando encerra, diz lá por 8 vezes a expressão, o Senhor havia ordenado, segundo o Senhor havia ordenado. Eles construíram o altar, eles construíram o tabernáculo, segundo como o Senhor havia ordenado. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu casamento? Em nome de Jesus, Deus quer se manifestar em 2019,
2025 na sua vida. Ele quer trazer esperança para a sua casa, para a sua profissão, para a sua história, para a sua família. Você precisa começar a arrumar as coisas. Ele nos chama a sermos parceiros dele. Qual é o seu nível de parceria com Deus? Desse prego de bronze, será que Deus poderia contar contigo, com a tua generosidade? Qual é o seu nível de obediência diante daquilo que Deus tem proposto, como comunidade, como igreja, como um povo que o adora? Qual é o nosso nível de obediência? Por exemplo, nós falamos aqui sempre desse púlpito, a nossa necessidade de perdoar o próximo. Qual é o seu nível de comprometimento ao perdão? Igreja, temos caminhado ao longo de algumas décadas aqui nesse lugar. E se não tiver parceria, se não tiver compromisso, serviço, é possível que Deus não se manifeste na minha ou na sua vida, aqui ou lá na sua casa. Eu queria te desafiar esse ano de 2025 a você organizar a sua vida, cara. Organizar a partir do seu tempo, cara. Gente, em nome de Jesus, deixa eu abrir um parênteses aqui, em nome de Jesus, sai desse celular, cara. Para de perder tempo com besteira. A cabeça nossa, gente, olha, talvez você não saiba, eu sou psicólogo e eu trabalho com isso na clínica diariamente. A cabeça do nosso tempo está confusa por causa desse maldito celular. Use com cuidado, cara. Tempo, organize seu tempo. Organize sua finança, cara. Em nome de Jesus, cara. Nós servimos numa igreja que boa parte da nossa igreja é concursados. Graças a Deus, eu posso dizer com tanta segurança, eu sou pastor de muitos aqui, talvez a maioria, e nós não temos, de uma forma geral, isso, aqui, pessoas muito desequilibradas financeiramente, mas nós temos visto um dos maiores problemas na clínica, são pessoas que estão quebradas financeiramente, e que têm um salário que cai na conta todo mês, cara. Não tem porquê, meus irmãos. É desorganização. Desorganização. Organize sua casa, cara. A sua família, cara. Está cada vez mais difícil filhos que obedecem. Cada vez mais difícil uma sociedade que obedece. Tudo desorganizado. A partir de nós, a partir do tabernáculo, a partir desse lugar onde Deus se manifesta. Nós queremos uma igreja organizada. Não vivemos ainda. A Igreja Batista é uma igreja que tem esse princípio de organização, de transparência, de planejamento, de prestação de conta. Tudo isso nós temos aqui. Vem numa assembleia, você vai ver. Mas nós queremos mais, muito mais. Que esse tabernáculo, você, eu, nós, possamos viver uma vida onde a presença de Deus não vai concorrer com surpresas, com coisas fora do lugar. Talvez esse seja a grande mensagem dessa noite para a sua vida, ou para alguém aqui. Organize-se. Nós servimos um Deus que prima isso, a organização do seu tempo, dos seus recursos, da sua família, dos seus dons, dos seus serviços. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que nos convida, que nos convoca, que nos desafia, ó Deus, que nos tira da zona
do conforto. Nos desperta, ó Deus, a caminhar em direção, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, ó Pai. Espírito Santo de Deus, traga a memória, complete, ó Deus, aquilo que precisa ser arrumado, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, a casa física está uma bagunça, não sabe onde está nada, ó Deus, é uma loucura para achar as coisas. Deus nos ajude a começar da nossa casa física, nos ajude, ó Deus, a viver uma vida de parceria, de obediência e de organização, para que a sua presença, Deus, se manifeste em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos encerrar o nosso culto, deixando aqui mais uma vez um convite. Amanhã, aqui às 20 horas, vem aqui, cara. Amanhã teremos o pastor Rômulo. Pastor Rômulo, quem conhece o pastor Rômulo? Dá um tchau aí, cara. Gente, um homem de Deus. Pastor Rômulo é sensacional. Um homem que tem uma oratória, ele tem uma voz, ele é fantástico. Conhecimento bíblico tremendo. Vai falar aqui. O culto é rapidinho, é de 8 às 9 horas. Momento de louvor, momento de adoração e um momento da palavra. Todas as palavras de segunda a sexta falando de esperança, esperança, esperança. Vamos conquistar, vamos avançar, mas vamos fazer isso por meio da esperança que nós temos em Deus. Vamos louvar, vamos sair daqui louvando a Deus. Vamos ficar de pé, cara. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Me procura na saída desse templo aqui. Nós costumamos fazer esse apelo, esse convite. Você quer entregar a sua vida a Jesus, ter uma vida diante de Deus? Me procure no final do culto, ou algum dos nossos pastores, pastor Guilherme. Nós temos aqui vários pastores, pastor Daí que está aqui com a gente, pastor Edinaldo está lá atrás, o aniversariante dessa semana também, pastorzão, Deus abençoe. Vamos sair daqui, vamos para a casa da Flávia e para a casa da... Cadê a Rosa? Rosa. Metade vai para a casa da Flávia e metade para a casa da Rosa, que é aniversário dela. Maravilha. E picanha, hein, gente? Nada de bola da pá, nada de picanha. Deus seja lá, vamos adorar o Senhor aí. É um cântico que nos manda preparar essa casa com a presença de Deus, com a presença de Jesus. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
reconhecermos quem tu és. Tome um lugar de honra. Reconhecermos quem tu és. E reconhecermos quem tu és. Tome um lugar E de honra. reconhecermos quem tu és. Tome um lugar de honra. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima semana. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela, uma ótima semana em nome de Jesus. Lugar de honra. Tome um lugar de honra. Preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. E ao partir do pão, Os nossos olhos se abrem e reconhecemos